Quantas vezes você já se pegou pensando que talvez esteja sonhando grande demais, que o que você tanto deseja parece estar sempre distante, como se houvesse uma barreira invisível entre você e a promessa que um dia queimou forte no seu coração? Talvez você já tenha tentado algumas vezes e falhado. Ou pior, nem sequer tentou, porque tudo à sua volta insistiu em dizer que você nunca seria capaz. Pode ser que as circunstâncias tenham feito você desacreditar e se conformar com a ideia de que esse sonho, na verdade, nunca foi para você. Mas e se o que você chama de impossível for, na verdade, uma mentira que você acreditou? E se Deus já tiver determinado algo sobre sua vida, mas você ainda não percebeu? A dúvida é uma arma poderosa que pode roubar os planos incríveis que o Senhor tem para você. Quando uma pessoa começa a duvidar, fica cega para os sinais, perde a motivação e deixa a fé enfraquecer pouco a pouco. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele sabe que um coração cheio de fé é capaz de derrubar muralhas, abrir portas e transformar realidades. Mas um coração tomado pelo medo se acovarda antes mesmo da batalha começar. A palavra de Deus diz algo poderoso sobre isso. Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. É impressionante como as dificuldades podem nos fazer esquecer quem somos. Quando passamos por frustrações repetidas, começamos a nos enxergar de maneira limitada. As palavras negativas que ouvimos ao longo da vida criam raízes dentro da nossa mente e, sem perceber, começamos a agir como se não fôssemos capazes. Mas será que essa é a verdade sobre você? O Senhor não colocou um sonho dentro do seu coração por acaso. Quando Ele te formou, já tinha um propósito definido. E esse propósito não depende da sua capacidade, da sua condição financeira ou de qualquer limitação humana. O que Ele tem para você está além do que seus olhos podem ver. Mas para viver isso, é preciso acreditar. Muitas pessoas desistem antes mesmo de dar o primeiro passo. Carregam sonhos dentro de si, mas não se movem porque esperam um cenário perfeito, uma oportunidade ideal ou um sinal extraordinário. O problema é que, na maioria das vezes, o cumprimento do propósito não começa com algo grandioso, mas com uma decisão simples. A decisão de confiar e dar um passo de fé. O medo de falhar pode ser um dos maiores bloqueios para quem deseja viver algo novo. Mas a questão não é se você vai errar ou não ao longo do caminho. A questão é se você está disposto a continuar, mesmo quando parecer difícil. O próprio Deus fortalece aqueles que seguem confiando. Se você se mantiver firme, Ele abrirá as portas certas e fará o que for necessário para cumprir aquilo que prometeu. Talvez você esteja esperando um grande milagre para acreditar que é possível. Mas será que já não existem pequenas evidências ao seu redor? Será que Deus já não tem mostrado, de formas sutis, que está conduzindo sua história? Quem tem olhos atentos percebe a mão do Senhor em cada detalhe. Você não precisa saber de todos os passos antes de começar a caminhada. Você só precisa crer que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O seu sonho é possível. E não porque você tem força para realizá-lo, mas porque Deus tem poder para fazer acontecer. Você só precisa decidir acreditar. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção. E te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há momentos em que a distância entre o que desejamos e a realidade parece intransponível. Os dias passam, os anos se acumulam e aquela promessa que um dia encheu o coração de esperança agora parece um eco distante. É nesse ponto que muitos se perguntam se realmente vale a pena continuar acreditando. A espera pode ser desgastante.
O tempo avança e, em vez de progresso, o que se vê são obstáculos. As oportunidades parecem escassas, os recursos insuficientes, e cada tentativa frustrada deixa marcas invisíveis na alma. É fácil perder o ânimo quando tudo aponta para o fracasso. O inimigo usa esses momentos para lançar dúvidas. Ele sussurra que talvez tenha sido ilusão, que Deus não falou nada e que, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Ele planta a sensação de que o tempo está se esgotando, que já não há mais espaço para recomeços. Mas o tempo não limita Deus. Ele não se atrasa, não se confunde e nunca esquece aquilo que prometeu. A mente humana tenta buscar explicações para os atrasos e encontrar lógica naquilo que não se encaixa. Mas os planos do Senhor não seguem a lógica humana. O que parece um atraso pode ser um processo necessário. O que parece uma porta fechada pode ser uma proteção divina contra algo que ainda não se pode ver. A inquietação vem da necessidade de controle. Quando não enxergamos um caminho, tendemos a pensar que ele não existe, mas a fé não se apoia na visão natural. Ela se firma na convicção de que, mesmo quando nada parece favorável, Deus está operando. Ele trabalha no invisível, preparando cenários e alinhando circunstâncias de maneiras que a mente humana jamais poderia planejar. A palavra do Senhor nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. A grande questão não é se o sonho é possível, mas sim se você confia no tempo e no agir de Deus. Muitas pessoas desistem porque não veem mudanças imediatas, mas a demora não significa negação. Se algo ainda não aconteceu, talvez seja porque ainda há algo sendo moldado. Aqueles que esperam em Deus não são esquecidos. O tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. O que hoje parece inacessível pode, na verdade, estar sendo estruturado nos bastidores da sua vida. Se há algo que Deus colocou em seu coração, não permita que as circunstâncias te convençam do contrário. A visão limitada pode sugerir que não há saída, mas Deus vê além. Ele conhece cada detalhe, cada desafio e cada necessidade. O que parece distante hoje pode ser o testemunho de amanhã. O que hoje traz incerteza pode, em breve, se tornar motivo de gratidão. Seu papel não é entender cada etapa do caminho, mas sim confiar que Deus está conduzindo tudo no tempo certo. Esperar nunca é fácil. Há uma inquietação natural dentro do ser humano que faz com que o desejo de ver resultados imediatos seja constante. Quando algo demora a acontecer, a primeira reação costuma ser questionar se há algo errado, se a promessa foi esquecida ou se realmente era vontade de Deus. O tempo da espera pode parecer um período de silêncio, mas não significa ausência de Deus. Pelo contrário, é nesse intervalo que Ele realiza os processos mais profundos dentro de nós. Muitas vezes, o que se deseja está preparado, mas quem deseja ainda não está pronto para receber. Se um sonho se concretiza antes do tempo certo, ele pode se tornar um fardo em vez de uma bênção. Quantas pessoas receberam algo que pediram a Deus, mas perderam porque não tinham maturidade suficiente para administrar? A espera não é uma punição, é um tempo de construção. Cada fase tem um propósito. O tempo da semeadura nunca pode ser ignorado. É impossível colher sem antes plantar e cuidar da terra, mas muitos querem os frutos sem passar pelo processo de crescimento. Se um agricultor tenta apressar o crescimento de uma árvore, ele pode comprometer toda a colheita. O mesmo acontece com os sonhos. Se forem acelerados sem que as raízes estejam firmes, podem desmoronar no primeiro vento contrário. Deus vê além do que o olhar humano alcança. Ele enxerga as conexões que ainda precisam ser feitas, os ajustes que precisam acontecer e as barreiras que precisam ser removidas.
E no tempo certo, quando tudo estiver alinhado, aquilo que parecia distante se torna realidade. A palavra do Senhor nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O maior desafio é confiar quando nada faz sentido. Quando o tempo passa e não há mudanças visíveis, a ansiedade tenta tomar o controle. O desejo de agir por conta própria se intensifica e há um impulso para buscar atalhos. Mas tudo que nasce de um atalho se torna mais difícil de sustentar. Quando algo vem no tempo de Deus, Ele mesmo sustenta. A paciência não é apenas esperar, mas esperar com confiança. Não é olhar para o relógio contando os dias, mas olhar para Deus com a certeza de que Ele não falha. Ele não atrasa, não se esquece e não ignora os pedidos sinceros de um coração que confia. Se algo ainda não aconteceu, talvez seja porque ainda há algo sendo moldado. O tempo da espera não deve ser um tempo de desânimo, mas um tempo de preparo. Quem entende isso, aproveita cada dia para crescer, aprender e fortalecer a fé. Quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. As portas que pareciam trancadas se abrirão, e o que antes parecia impossível se tornará realidade. O que Deus tem para você não está atrasado, está sendo preparado. Muitas pessoas acreditam que seus sonhos não se realizam por causa das circunstâncias externas. Olham para a falta de recursos, para as dificuldades do caminho e para as portas que ainda não se abriram. Mas, em muitos casos, a maior barreira não está do lado de fora, e sim dentro do próprio coração. A autossabotagem acontece quando a própria pessoa impede seu crescimento, muitas vezes sem perceber. São pensamentos limitantes, crenças negativas e atitudes que pouco a pouco minam qualquer possibilidade de avanço. Quem constantemente diz "não vai dar certo", começa a agir como se isso fosse uma verdade, e a vida se molda de acordo com essa mentalidade. A falta de fé também faz parte desse processo. Quando o medo toma o lugar da confiança, as decisões passam a ser baseadas na insegurança. Os passos que deveriam ser dados são adiados, as oportunidades são ignoradas e o tempo passa sem que nada mude. A dúvida gera paralisia, e quem não se movimenta nunca vê os resultados. Há pessoas que rejeitam oportunidades porque sentem que não são boas o suficiente. Carregam um peso de incapacidade que não veio de Deus. Se acostumaram tanto a se enxergar de forma negativa que se tornam incapazes de reconhecer as portas que o Senhor abre. A mente se torna uma prisão invisível, onde o medo de errar fala mais alto do que a vontade de tentar. A murmuração também é um dos sinais da autossabotagem. Quando alguém passa a reclamar constantemente, enxergando apenas dificuldades e nunca possibilidades, a própria fala começa a impedir o avanço. Palavras têm poder. O que se declara sobre a própria vida influencia o modo como a pessoa se comporta. A Bíblia nos alerta sobre isso, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Se alguém acredita que não tem capacidade, começa a agir como se realmente não tivesse. Se enxerga a si mesmo como alguém que sempre falha, essa mentalidade se reflete em cada atitude. Mas quando a mente se alinha com a verdade de Deus, tudo começa a mudar. O Senhor não criou ninguém para viver preso na dúvida e no medo. O sonho que Ele colocou dentro de você não é um fardo, e sim um propósito. Mas para viver esse propósito, é necessário agir. Quem espera que tudo esteja perfeito para começar, nunca sai do lugar. O primeiro passo para vencer a autossabotagem é identificar quais pensamentos e comportamentos têm impedido o avanço. O segundo é decidir substituí-los por verdades que vêm de Deus. Quando a fé se torna maior do que a insegurança,
As oportunidades começam a ser enxergadas de maneira diferente. A porta que você espera pode já estar aberta, mas talvez você ainda não tenha coragem de atravessá-la. O que define o futuro não é apenas o que Deus quer fazer, mas também o quanto você está disposto a confiar e se mover em direção ao que Ele já preparou. Muitas pessoas acreditam que a realização de um sonho precisa acontecer de maneira grandiosa, com um sinal evidente e uma porta enorme se abrindo de uma vez. Mas na maioria dos casos, Deus trabalha de forma diferente. O começo quase sempre é discreto, pequeno e muitas vezes imperceptível para quem está esperando algo extraordinário. O que parece insignificante pode ser justamente o que Deus está usando para levar adiante um propósito maior. Pequenos convites, oportunidades que parecem simples e tarefas que não chamam atenção podem estar conectadas ao cumprimento daquilo que tanto se espera. Quem está atento percebe que Deus constrói caminhos de forma sutil, guiando passo a passo para um destino muito maior. Muitos perdem oportunidades porque esperam algo imediato e completo. Querem ver o resultado final sem passar pelo processo. Mas ninguém chega ao topo sem antes trilhar o caminho que leva até lá. Um grande projeto começa com um único passo. Uma história de sucesso começa com pequenas escolhas diárias. Há quem despreze as fases iniciais e recuse oportunidades porque parecem pequenas demais. Mas aquilo que hoje parece sem importância pode ser exatamente o que abrirá portas no futuro. Um simples ato de fidelidade, um trabalho bem feito, uma atitude de obediência podem ser decisivos para transformar uma história inteira. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas capítulo 16, versículo 10. O que se faz com as pequenas oportunidades determina se algo maior será confiado. Muitos pedem coisas grandiosas a Deus, mas não valorizam o que já receberam. Oram por mudanças, mas não demonstram responsabilidade com aquilo que já têm. A fidelidade é testada nas pequenas coisas. O coração é provado nos detalhes que ninguém vê. A forma como uma pessoa lida com o que tem hoje mostra se está pronta para receber mais. Quem honra cada etapa, aproveitando cada porta que se abre, encontra novas oportunidades surgindo no caminho. O orgulho também pode ser um obstáculo. Alguns acreditam que certos trabalhos ou desafios são pequenos demais para o que desejam. Mas Deus não dá passos à frente para quem despreza os primeiros degraus. Se um coração não é humilde para começar de maneira discreta, dificilmente terá estrutura para sustentar algo grande. Toda grande construção começa com um alicerce. E o alicerce é formado antes que a parte visível apareça. Quem valoriza o que está diante de si e enxerga cada passo como parte do plano divino, se surpreende com o que Deus faz ao longo do tempo. O que pode estar diante de você agora? Que portas pequenas Deus já colocou no seu caminho, mas talvez tenham passado despercebidas? O olhar certo não busca apenas o destino final, mas reconhece cada etapa como parte da obra que Deus já começou a realizar. O que parece pequeno hoje pode ser a chave para algo muito maior amanhã. Se hoje você sente que está difícil continuar acreditando, entregue esse peso nas mãos do Senhor. O seu papel não é entender cada detalhe, mas confiar que Ele já está agindo, mesmo que ainda não consiga ver. Agora, eu te convido a orar junto comigo. Respire fundo e entregue seu coração a Deus. Deixe que Ele renove sua fé e te fortaleça para continuar caminhando. Esse momento é para você. Deus está ouvindo a sua voz. Pai amado, neste momento, nos colocamos diante da Tua presença, sabendo que o Senhor nos ouve, nos conhece e entende as profundezas do nosso coração. Tu és o Deus que realiza sonhos, que abre caminhos onde não existem e que transforma realidades com o Teu poder. Senhor,
Quantas vezes tentamos seguir em frente, mas o medo nos impede? Quantas vezes duvidamos daquilo que o Senhor já prometeu? Porque os olhos humanos só enxergam limitações. Mas hoje nos rendemos a Ti. Entregamos cada pensamento de dúvida, cada insegurança, cada peso que tem nos feito questionar se o nosso sonho é mesmo possível. Sabemos que nada está fora do Teu controle. Sabemos que o tempo não te limita e que os desafios não são obstáculos para a Tua vontade. Por isso te pedimos, fortalece nossa fé. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o Teu agir, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Se há algo em nós que tem nos sabotado, que tem nos impedido de avançar, que tem fechado portas que o Senhor já abriu, revela-nos. Que possamos nos livrar de toda a crença errada, de todo o pensamento que nos faz desistir antes mesmo de tentar. Senhor, se há algo que precisamos aprender neste tempo de espera, ensina-nos. Se há processos que precisamos viver antes de alcançar aquilo que tanto desejamos, molda-nos com paciência. Sabemos que os Teus caminhos são perfeitos, que cada etapa tem um propósito e que nada acontece sem a Tua permissão. Colocamos nossos sonhos diante do Teu altar. Aquilo que ainda parece distante, que parece impossível, que talvez tenhamos até medo de pedir. Entregamos tudo em Tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Se esse sonho realmente vem de Ti, prepara-nos para vivê-lo e fortalece-nos para não desistirmos no meio do caminho. Tira de dentro de nós todo desânimo, toda comparação, toda sensação de incapacidade. O Senhor nos criou com um propósito, e esse propósito não depende das circunstâncias ao nosso redor. O Teu poder nos capacita, a Tua graça nos sustenta e a Tua fidelidade nos garante que não estamos sozinhos nessa caminhada. Que possamos ser fiéis no pouco, sabendo que o Senhor nos confiará o muito no tempo certo. Que não desprezemos os começos pequenos, que tenhamos gratidão pelo processo e que possamos reconhecer a Tua mão em cada detalhe da nossa história. Pai, renova nossas forças. Que a esperança cresça em nosso coração, que a fé seja restaurada, que possamos confiar plenamente no Teu tempo e na Tua vontade. Em nome de Jesus, declaramos que os sonhos que vêm do Senhor não serão frustrados. Que cada promessa se cumprirá, que cada porta certa se abrirá e que viveremos tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Com gratidão e confiança, Te entregamos nosso futuro. Amém. Meus irmãos, o que Deus preparou para a sua vida não está fora do seu alcance. Cada promessa, cada sonho e cada plano que Ele plantou no seu coração tem um propósito. O tempo da espera pode parecer longo, mas não é um tempo perdido. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Dessa forma, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra de esperança. E agora, quero te convidar a deixar nos comentários uma frase curta que manifeste sua fé. Deus me dá forças para jamais desistir dos meus sonhos. Declare com convicção, pois as palavras têm poder. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, dar um novo significado à sua vida espiritual e fortalecer sua fé dia após dia, no primeiro comentário fixado, tem algo muito especial para te acompanhar nessa jornada. Dá uma olhada lá, porque pode ser exatamente o que você precisa para tornar este ano um tempo de transformação e crescimento com Deus. Que Deus abençoe a sua vida.